Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Aurélio do canal Marco Economia. Bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nós vamos começar aqui mais uma aula aqui do nosso curso de Introdução à Economia, que seria a aula da mão invisível do mercado, né? É um termo bem diferente assim, né? Mas eu vou explicar e vocês vão entender bem o que significa isso. Então, na aula anterior, só para a gente relembrar, foi a primeira aula, né, nossa aula introdutória do curso de Introdução à Economia. Então, eu falei sobre a definição da palavra economia, né, o que ela afeta nas nossas vidas e também as nossas escolhas, né, como as nossas escolhas afetam para ter um desenvolvimento econômico e também afeta para uma decisão de outras pessoas e como as decisões de outras pessoas afetam as nossas decisões. Eu vou deixar aqui o link aqui na descrição, caso alguém tenha perdido aí a aula anterior, que aí já dá para acompanhar. Então, o que seria a mão invisível de mercado? Não é o poder de algum super-herói, né? Não é, sei lá, algum mutante, né? Como se diz aqui naquele seriado lá, filme dos mutantes, né? No X-Men, né? Mas não é nenhum poder de um super-herói. Então, o que seria a mão invisível? É um termo que foi criado pelo filósofo economista, né, escocês Adam Smith, que foi um dos maiores influentes pensadores, né, do capitalismo, né, moderno e também do liberalismo econômico, né. E aí o livro dele, além de outros livros, né, que são referências para todos os economistas, né, que estão estudando aí a ciência econômica, né, o mais importante é a riqueza das nações. E aí é uma frase bem interessante desse livro, né, que vai explicar o que significa a mão invisível do mercado, é que os indivíduos, seguindo seus próprios interesses, acabam beneficiando a economia como um todo. Ou seja, né, se eu estou escolhendo alguma coisa que eu quero comprar e outras pessoas acabam escolhendo coisas que querem vender, todo esse mecanismo acaba afetando a todos, né? Acaba afetando a economia como um todo e desenvolvendo, né? E desenvolvendo a economia é gerar prosperidade. Então, a mão invisível ela também reflete no tipo de economia que é a economia de mercado, né? Que as decisões de produção e consumo são tomadas por produtores e consumidores individuais, ou seja, não tem nenhum órgão, nenhum departamento do governo ou um departamento, um conglomerado de empresas decidindo o que irá produzir, né? O que vai ser produzido, o que vai atender. Não existe um órgão central, né? Então as pessoas tomando decisões individualmente, isso acaba, mais uma vez explicando, gerando riqueza e com isso gerando prosperidade, né? Então aqui a mão invisível ela se refere à maneira pela qual a busca individual do interesse próprio pode levar a bons resultados para a sociedade como um todo, né? Ou seja, é uma coisa teoricamente desorganizada, né? Ninguém está combinando com ninguém, assim, né? O que vai produzir, o que vai vender, qual, por exemplo, na questão de serviço, né? O que eu devo estudar para poder, qual habilidade que eu devo adquirir para poder vender essa habilidade, traduzindo em horas de serviço, né? Enfim. Então seria isso aí. E aí, no caso, nós temos muitos mais produtos hoje do que há 50 anos atrás, né? Você vai no mercado, é nítido, a gente vê uma gama, não infinita, né? Mas é uma gama muito grande de produtos, inclusive até do mesmo tipo de produto, vários concorrentes, um oferece uma coisa, outro oferece outra coisa, enfim, depende, lógico, do tipo de produto que está sendo vendido, mas você tem uma gama alta de produtos e esses produtos são acessíveis para a maioria das pessoas. Não todas, né, porque infelizmente ainda temos pobreza, né, no mundo, né, principalmente no nosso país, o Brasil é um país emergente, onde existem muitas pessoas pobres e com essa crise econômica que estamos atravessando, isso acabou piorando, né? Mas mesmo uma pessoa pobre hoje, ela tem muito mais acesso a mercadorias do que uma pessoa rica há 200 anos atrás, aí,
100 anos atrás ou até 50 anos atrás, aí, dependendo do tempo que você queira comparar. E aí, o análogo da economia de mercado é a economia centralizada. Né? O que seria essa economia centralizada? O governo, por meio de um comitê central, decide o que produzir e o que os seus cidadãos irão consumir. Né? Isso aí é o básico da economia socialista. Né? Só vou dar uma pincelada bem rápida, né? Não vou aprofundar nesse assunto, né? Isso vai ter, nas próximas aulas eu vou estar explicando, né, bem detalhadamente como é o mecanismo de uma economia socialista, né, ou capitalista também, né, mas é só mais para poder fazer uma comparação aqui nessa aula de mão invisível. Então, diferente da mão invisível, aqui nós não temos uma mão invisível, nós temos o governo decidindo o que produzir e o que os cidadãos irão consumir, né. Então, nessas economias, as empresas são todas do Estado, né? Aí depende da quantidade, não necessariamente da quantidade, mas se é muito socialista ou se é pouco socialista, da intensidade, né? Não sei se eu posso dizer essa palavra correta, né? Mas no caso desse tipo de economia, né, só existe, por exemplo, uma empresa para fazer, sei lá, é, um shampoo. Só existe uma empresa, essa empresa é do governo, então ela não tem concorrência. E aí, no caso, seguindo os estudos do socialismo, né, esse tipo de economia foi criado para poder reduzir, né, uma desigualdade, né, igualar as pessoas, né, para terem acesso aos mesmos tipos de produto, ao mesmo salário, né, enfim. Então isso aí é bem básico assim de uma economia socialista ou de uma economia centralizada, né, que são a mesma coisa praticamente. E aí os países que adotaram foi a China, né, no caso em 1949 até 1982, que na época de Mao Tse-tung, né, principalmente, né, que foi o grande foi ditador, mas também foi o fundador da República Popular da China. Né? E aí depois de 82 a China abriu para uma economia capitalista, mas um capitalismo mais estatal, né, onde o Estado ainda controla muitos setores chaves da economia. E aí temos a União Soviética, né, que foi puramente socialista, né, desde da sua fundação até a sua dissolução aí em 1990 com a queda do Muro de Berlim. Então, quais são os problemas aqui que os economistas, né, estudiosos encontraram na economia centralizada? Que é a escassez, né? Então, um órgão central, né, não consegue dimensionar o que cada indivíduo deseja, né? Então, eles não conseguiam dimensionar a produção, a logística, toda essa cadeia de produção até o consumo, havia muitas perdas. Então, com isso, se ocasionava escassez. E escassez geram longas filas, né? Uma vez você tem poucos produtos para tantas pessoas, né? E você acaba tendo situação teve, né, no caso, situação de filas gigantes. E também teve muitos produtos que o Estado produzia, né? Não conseguia medir direito o que realmente as pessoas queriam, né, ou precisavam, então acabavam os produtos ficando tanto obsoletos, mas também ninguém usava, então ficava lá jogados em depósitos, enfim, não se utilizava, né? Você gastava energia produzindo esses produtos, mas no fim ninguém consumia, né? E também uma coisa muito característica das economias socialistas é a questão do mercado negro, que as pessoas trocam produtos, né? Às vezes a pessoa tem direito a, sei lá, 2 pacotes de arroz, mas ela consome só um. Então, esse pacote excedente ela acabava trocando por um outro produto que aquela pessoa realmente queria, né? Então, nessas economias, principalmente na União Soviética, existia muito essa questão de você negociar produtos e também tinha uma questão bastante de contrabando, né? Como a economia, ela tentava, os economistas, né, o próprio país tentava produzir algo para todos, mas muitas coisas eles não tinham porque eles não produziam, então acabava vindo de forma ilegal. Enfim, isso aí é um assunto que eu vou explicar depois nas próximas aulas, né? Mais uma introdução disso.
E aí temos um exemplo aqui em Moscou, nos anos 80, né, onde você tem uma fila grande, aí as pessoas passavam horas nas filas para poder comprar alimento, né, porque não tinha alimento para todo mundo, e então as pessoas, para conseguir, quando chegava, né, um carregamento novo de alimentos, já estavam esperando, esse tanto de pessoas esperando para poder consumir. E aí nós temos um exemplo aqui no Brasil, mas um setor, não estou falando da economia inteira, estou falando do setor, e no caso o setor de telecomunicações, né, que foi um monopólio que o governo militar criou, né, nos anos 60, né, foi criando algumas empresas, depois se juntou e formou o sistema Telebrás, que era um conjunto de todas as empresas de telefonia fixas dos estados. Cada estado tinha uma empresa de telefonia fixa e tinha uma empresa de longa distância, que era a Embratel. Né? Então o governo formou isso, né? Era um monopólio. Então o governo controlava, né, a questão da expansão da rede e das linhas de telefone. Então, com isso, como a expansão era lenta, né, você tinha muita demanda de pessoas querendo telefone, mas o governo não tinha a capacidade de ofertar esses telefones para a sociedade, então o telefone custava muito caro. E além do que as empresas eram muito ineficientes, os processos ruins, tinha muitos funcionários que eram só cargos de não de confiança, mas cargos políticos, né, que os políticos indicavam, mas as pessoas ficavam lá só ocupando espaço. E também a questão de ausência de concorrência, ela piorava o serviço, né, uma vez que você não tinha, você só reclamava, mas você não tinha, a pessoa, o funcionário quisesse fazer, fazia, senão não fazia, não tinha nem, você não podia escolher outra empresa, né, como é uma economia de mercado que tem concorrência, né, se você é mal atendido num determinado serviço que você consome, você vai lá e cancela esse serviço e faz o da concorrência, né? E a concorrência acaba fazendo com que as empresas melhorem os seus produtos e os seus serviços, e que isso não acontecia no sistema Telebrás. Aqui só temos aqui alguns símbolos, né, dessa época estatal aí da telefonia. Né? Então, o sistema Telebrás era o conglomerado, onde tinha todas as empresas de telefonia dos estados. Então, aqui nós temos um exemplo também de uma ficha telefônica, né, que era muito utilizado para poder fazer ligações. Um carro aqui da Telesp, né, que fazia manutenção, né, fazia instalação, ou então reparos aí nas linhas telefônicas e na rede, né? E também tinha os orelhões, que eram muito usados. Como não tinha linhas telefônicas para todas as pessoas, né? Então você tinha escassez, e aí eles tentavam suprir com a questão dos orelhões, né? Telefones comunitários, né? Eu já cheguei a ter que pegar fila em orelhão para poder fazer ligação, né? Enfim, dependendo do lugar, dependendo da época, enfim, isso acontecia bastante. E hoje não acontece mais, né? Então vamos lá. O mercado, a economia de mercado, no caso da mão invisível, ela não é 100% perfeita, ela tem problemas. Foi o que mais funcionou, né, no nosso mundo, na nossa história econômica. Né, os países que adotaram o capitalismo e a economia de mercado acabaram prosperando mais do que países que adotaram outros tipos de economia. Mas também tem problemas. Um exemplo clássico é o congestionamento. Né? Então, vamos supor, tirando o exemplo de feriados, né? As pessoas todas querem ir para o litoral, né? Um exemplo aqui de São Paulo. Então, todas as pessoas indo ao mesmo tempo gera um congestionamento, né? Isso é uma coisa desordenada, né? Ninguém ordenou que todo mundo vai para a praia, mas as pessoas decidindo, né? Juntamente, assim, né? Acaba coincidindo, vamos todo mundo para a praia porque tá sol, vou aproveitar, né? O feriado. Então isso ocasiona congestionamento, né? Congestionamento é uma perda de tempo e perda de dinheiro, né? Além porque também você está gastando um combustível e não está usando para nada, porque o carro está parado. Isso gera poluição também, que afeta, né, a nossa qualidade do ar. Também a destruição do meio ambiente é um problema da economia de mercado, né? Uma vez que as pessoas acabam buscando o lucro acima de tudo, né? Então as pessoas vão lá desmatando as florestas para poder, enfim, vender a madeira, né? Ou então fazer pasto, criar agricultura de monocultura, né? Isso aí
para o meio ambiente é ruim. E além disso tem a questão dos monopólios e oligopólios, né? Então as empresas acabam ficando grandes demais, né? Se não tiver, de certa forma, acho que quase todas as economias capitalistas, né? Você tem algumas agências que acabam regulando de tempos em tempos o mercado, né? Tem um grande exemplo na questão dos Estados Unidos, na questão da companhia Standard Oil e também da AT&T, que o governo teve que, por meio do Congresso, quebrar o monopólio, né? Que nos Estados Unidos era um monopólio privado de telefonia, né? Aí os congressistas viram que estavam tendo abusos, tal, né? A empresa era grande demais que não conseguiam, as empresas menores não conseguiam crescer, né? Ou então eles acabavam comprando, né? Absorvendo esses negócios e acabava ficando um monopólio. E aí o monopólio entra na questão da economia centralizada, né? De uma empresa estatal monopolizada que, quando você não tem concorrência, né, os serviços acabam piorando aí de qualidade. Então, mais um problema que está relacionado à economia de mercado, mas é uma questão até um pouco mais ampla, que eu também vou explicar isso numa próxima aula, é a recessão econômica. Né? O mercado está aquecido, as pessoas estão comprando, tá, né, todo mundo comprando, vendendo, todo mundo ganhando ali dinheiro, mas de repente do nada cai. Né? Às vezes acontece algum evento, ou às vezes as pessoas deixam de consumir, né? Ah, não quero mais ficar consumindo, então quero guardar dinheiro, né? Elas acabam decidindo isso, e aí o mercado se retrai. Ou então algum evento, né? No caso do nosso evento recente aí da doença, também acabou retraindo o mercado. As pessoas não podem sair para poder consumir, né? Ficaram retidas dentro de casa, né? Desculpa, mas assim, melhor dizendo, né? Então isso aí são ciclos econômicos, né? A economia não é ela não cresce em linha reta, né? Ela vai variando, né? Tem horas que vai bem demais, tem horas que não vai tão bem, às vezes tem que fazer alguns ajustes para que volte a crescer, né? No caso, os governos acabam fazendo isso via os bancos centrais. E também, assim, para concluir, os economistas estudam essas falhas, né? Estudam esses ciclos de mercado, essas exceções, para poder melhorar aí as soluções ou até prever também alguma recessão aí, eles já consigam estimar até para poder avisar ao mercado, à empresa que ele trabalha, enfim, ao próprio governo ou até as pessoas, né, no meio jornalístico aí. E aí é até meio estranho assim que você tá vendo, as pessoas estão vendo, pô, mas vocês aí no caso, né? Mas um carnaval em Recife, né, com esses bonecos grandes de Olinda, é só para exemplificar que todo carnaval tem seu fim, né? Uma hora a festa acaba, né? Às vezes você está muito eufórico, uma hora a festa acaba, você tem que repensar. Isso aí também é na vida também nossa, né? Nós temos ciclos de prosperidade, de alegria e de tristeza. Isso é normal. Isso aí também reflete na economia em geral. Então é isso, uma forma bem resumida aí do que significa a mão do mercado, né? A mão invisível do mercado, né? Então é isso que nós vimos hoje, a mão invisível do mercado, o que é a economia de mercado, suas qualidades, seus problemas, a economia centralizada também, as suas poucas qualidades e também seus problemas. É isso aí, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, né? Se você chegou até aqui o final, se inscreva aqui no canal para ajudar aqui o meu trabalho aqui de estar compartilhando aqui o conhecimento na questão de economia, ajudando a crescer o canal também. Se você gostou, deixa seu joinha, se não gostou também, tudo bem, não tem problema. Caso tenha alguma dúvida, eu estarei aqui, né, disponível para poder responder aí as suas dúvidas o quanto antes, beleza? Então, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.